O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. E nisso apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Esse é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, meditemos um pouco essa palavra de Deus tão rica, essa experiência que esses discípulos escolhidos, por terem uma intimidade maior com Jesus, tiveram de experimentar já Jesus, que passava, que ia passar. Estão falando, conversando com Moisés e Elias, estão conversando sobre a morte de Jesus, a morte de que Jesus vai ter, uma morte trágica, violenta, vergonhosa, a pior possível, como um condenado, como um bandido, como fora dos muros da cidade, um impuro, um desgraçado. Essa era a morte que esperava Jesus, e no entanto eles puderam ver ali, nessa transfiguração, que através daquele sofrimento já transparecia também a glória de Deus, a beleza de Deus, a pureza de Deus, que passava pela história humana, pelo sofrimento humano, pela dor que Jesus ia passar. Já antecipadamente viram Jesus na sua glória. E claro que essa cena, ela é construída teologicamente para a gente compreender o significado dela, o que ela quer revelar. Na Bíblia nós temos a revelação de Deus. Nas palavras da Bíblia temos a possibilidade de tirar o véu e ver, vislumbrar um pouco o rosto de Deus. É que nós vamos vislumbrando também quem é Jesus. É isso que o Novo Testamento está revelando, quem é esse Jesus. E claro, nessa cena da transfiguração, nós temos todos os elementos ali bem claros da teologia, da transcendência de Deus e da imanência do ser humano, da nossa. Se nós olharmos a esse ícone que coloquei no carpinteiro, nós vamos ver ali, muito bem representado, essa realidade teológica que estamos vivendo nesta liturgia da transfiguração. Nós vemos o Cristo luminoso, temos no lado direito de quem olha para a imagem ali, no lado direito temos Moisés, que tem um livro na mão e que ele está como que entregando para Jesus esse livro. Esse livro representa a lei e os profetas do Antigo Testamento, a revelação de Deus do Antigo Testamento. No outro lado nós temos Elias como que inclinado em adoração para aquele que a profecia do Antigo Testamento já anunciava, que veria o Filho de Deus. Jesus não se vê bem porque
A imagem é pequenininha, não tenho muito espaço para imprimi-la aqui, né? Mas na mão, Jesus também tem um rolo que é o Evangelho. Esta a revelação que agora, que é o próprio Jesus, é a revelação plena de Deus. Ali está dialogando Jesus com toda a revelação do Antigo Testamento, representado em Moisés e Elias, para reconhecer que Jesus é a grande revelação de Deus. E, claro, ali nós temos, de um lado, o Jesus com os 3 apóstolos subindo para a montanha, que a tradição identificou como Monte Tabor. Estão subindo no lado. Depois, no centro, aqui nós temos os 3 discípulos, os 3 apóstolos, ali com o rosto por terra, caem por terra, porque é a experiência que faz o ser humano diante da divindade, da grandeza, do brilho de Deus que brilha como o sol e que o nosso olhar não pode enfrentar. Caem com o rosto por terra, é um sinal também de adoração, de reconhecimento. Dentro dessa imagem, nós podemos recordar também São Francisco de Assis, que lá na Porciúncula, diante daquele crucifixo, ele perguntava repetidas vezes: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E quem sou eu? Tu és grande, tu és Deus. Eu sou um vermezinho, uma criatura, um vermezinho. E aqui, então, diante da grandeza de Deus, a gente volta o rosto e somos terrenos, somos feitos de terra, voltamos para baixo. E aqui, então, tem toda essa teologia do reconhecimento de Jesus como o revelador de Deus. Os sinóticos trazem essa narrativa da transfiguração do Senhor, e que depois São Pedro, na carta que nós ouvimos hoje, vai recordar que nós não ficamos ouvindo lendas, histórias, como hoje a gente prefere ouvir uma lenda, uma mentira, do que um fato verídico. Parece que vivemos, como dizem os filósofos, na era da pós-verdade. A verdade não interessa, interessa aquilo que a gente conta, aquilo que é dito, aquilo que se narra. É isso que conta. A narrativa que vence, é isso que importa. Corresponde ou não? Não interessa. Não, aqui nós não nos baseamos em lendas de São Pedro, mas fizemos experiência lá na montanha e viram o Jesus transfigurado. É claro que aqui também não dá para ver, eu não consigo, mas no ícone grande está escrito remeta, e depois, no outro lado, morphosis, metamorphosis, a metamorfose, que significa a forma que muda, meta, além, que assume uma outra coisa, a meta. Temos a física e a metafísica, que vai além. Temos o universo e o metaverso, que é outra coisa que vai além. Aqui nós temos a transformação. O trans é aquilo que está além do aqui. Está trans, está para lá, está além da nossa realidade. Essa é a metamorfose de Jesus. É isso que nós cremos sempre, quando também nós participamos da Eucaristia, porque há uma metamorfose. Aquele pão já não é mais pão, mas é o corpo vivo de Cristo que nós recebemos na Eucaristia. E esta celebração, essa liturgia, ela foi celebrada desde muito tempo, desde os tempos antigos. Ela foi celebrada dia 6 de agosto, para identificar ela com 40 dias, a tradição dizia 40 dias, que aconteceu lá no tempo de Jesus, 40 dias antes da sua morte e ressurreição, lá no Monte Calvário. E a celebração começou a ser feita na liturgia 40 dias, mais ou menos 40 dias antes da exaltação da Santa Cruz, que a igreja celebra dia 14 de setembro. Então, mais ou menos,
esses 40 dias antes, então nos liga bastante a essa transfiguração com a paixão de Jesus, com a sua morte na cruz. Então, por isso que ele vem com essa descrição, o rosto que brilhou como o sol, que representa Deus. Nós vimos isso também na primeira leitura. O profeta Daniel descreve com linguagem metafórica. Veja aqui também a palavra metamorfose, metafórica, é dizer outra coisa com aquela palavra, né? Ele vai descrevendo também aquele ancião de barbas brancas, cabelos brancos, de muitos dias, etc., que aparece. E também veio sobre as nuvens como que filho do homem. É uma profecia, o filho do homem. Jesus vai sempre se referir, frequentemente se refere a ele mesmo como o filho do homem. Falando dele mesmo, o filho do homem veio. O filho do homem não veio para ser servido, ele vai dizer, referindo-se a si mesmo. E então este filho do homem que recebe o poder de Deus, Deus lhe deu o poder. E é isso que nós vemos aqui, quando Pedro então ousou levantar os olhos e disse: é bom ficarmos aqui. Se queres, vou construir 3 tendas. É um pouco a tentação de fugir dos compromissos do dia a dia. Era bom ficar lá, com Jesus. Mas é uma experiência que nós podemos fazer essa. É bom ficarmos aqui. Quem vai descobrindo o gosto da espiritualidade, o gosto de Deus, o gosto da oração, não fica mais sem, porque é bom, porque faz bem, porque é bom. E logo a nuvem, símbolo da presença de Deus, daquilo que está no além, né? E não dá para usar a palavra metaverso, porque agora tem outro significado, né? Aquilo que está no além. E então esse é Jesus, a nuvem, a transcendência presente, que luminosa, nos cobre com sua sombra. Parece que nós estamos caminhando no Êxodo, aquela nuvem que representa Deus, que os protege durante o dia com a sua sombra, para que o sol não os queime lá no deserto. E durante a noite é uma coluna luminosa que ilumina o caminho para eles seguirem na estrada da libertação, saída da escravidão, uma vida nova, plena, que Deus quer para todos os seus filhos. Tudo isso vem aqui para nós hoje nessa liturgia da transfiguração do Senhor. É claro que nós queremos ter o nosso coração aberto para as coisas de Deus. E Ele transfigura o nosso rosto para termos o rosto semelhante ao dele, que é o rosto do amor, da bondade e assim por diante. Aqui nós coloquei também no nosso carpinteiro a palavra bonita ali para os nossos dizimistas, paroquianos, benfeitores. Este é o meu filho amado, escutai-o. É isso que quebrou aquela ilusão de Pedro de ficar lá em cima, ficar lá na montanha. Desce. Santo Agostinho, sobre esta realidade, a transfiguração, esse escutai-o, que faz Pedro voltar à realidade. Santo Agostinho interpretava assim, esse convite do Pai. É como se esse escutai-o dissesse a Pedro: Pedro, desce. Tu querias repousar sobre a montanha? Desce e vai pregar a palavra de Deus. Portanto, então, a transfiguração do Senhor é para nós, como nos recorda o Papa Francisco, um convite à experiência do encontro com Cristo, porque iluminados pela sua luz, poderemos levá-la e fazê-la resplandecer por todo lado, como pequenas lâmpadas do Evangelho. Então, obrigado, Senhor, pela nossa comunidade, pela luz de Cristo
que nos ilumina. E nós todos somos essa luz de Cristo para os irmãos. Nós adultos, os tios, os ondinhas, os novos, somos essa luz de Cristo. Que possamos saborear essa luz com muita alegria no nosso coração. Fiquemos de pé e renovemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,